Graça e paz, irmãos. Louvado seja o nome de Jesus. Eu quero agradecer a Deus por esse privilégio de poder nessa noite estar aprendendo junto com os irmãos essa gloriosa palavra diante de tantos problemas no mundo que vivemos, diante de tantas as situações que estamos vivendo aqui na terra. Mas nós temos diante de nós uma palavra poderosa, uma palavra viva, que nos traz gozo, que nos traz esperança. E eu quero agradecer a Deus porque eu estou hoje com a responsabilidade de estar trazendo um ensinamento para os meus irmãos, os novos ou os que estão se preparando para se batizar, nossos queridos irmãos, que eu tenho certeza que logo nós vamos estar realizando este batismo. Eu tenho certeza que logo nós vamos estar glorificando a Deus junto no templo, E eu tenho a responsabilidade, eu sou Sebastião, congrego na igreja, a segunda igreja batista nacional em Diadema, que o pastor é o pastor Rinaldo, e eu quero agradecer a Deus pela vida dos irmãos. Eu tenho a responsabilidade nessa noite de estar trazendo uma mensagem ao coração dos meus irmãos. Eu sei que não vai ser só para os nossos irmãos novos convertidos, aqueles que ainda não desceram as águas. Eu sei que outras pessoas vão estar vendo isso. E eu quero que você entenda o quanto é importante ler a Bíblia, compreender a palavra de Deus. Eu quero dar um tema para essa mensagem dessa noite. Por que ler a Bíblia? O tema é por que ler a Bíblia? E nós vamos entender um pouquinho. Eu prometo de não ser muito longo esse vídeo, para não cansar os irmãos. Amém? Primeiro eu quero fazer uma oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu agradeço ao Senhor Deus por este momento, Deus. Eu agradeço ao Senhor por este dia que o Senhor nos concede. Um dia que nós temos, ó Deus, a liberdade e o privilégio, ó Deus, de estar lendo a sua palavra, de poder estar aprendendo da sua palavra, Senhor, junto com os meus irmãos. Eu sei, Senhor, que muitos vão ser abençoados pelo Senhor. Eu sei que muitos, ó Deus, vão ser edificados, ó Deus, pela tua palavra desta noite, Senhor. É no nome de Jesus Cristo, usa de misericórdia, Senhor, e nos abençoe. Nos abençoe com a sua presença, que o teu Espírito, o Espírito da excelência, da sabedoria, nos traga, Deus, ao nosso entendimento e nos renove as nossas forças através da tua palavra. É o que nós te pedimos, Deus, no nome de Jesus. Amém, meu Senhor. Glória a Deus. Eu quero compartilhar com os irmãos no Evangelho de São João, de São João, no capítulo 5, versículo 39. É muito conhecido esse versículo, mas tem algumas coisas que eu queria compartilhar com os irmãos nessa noite, porque eu também estou aprendendo e eu quero aprender junto com os irmãos, sobre esse versículo, o que Jesus estava dizendo através desse versículo. Amém? Louvado seja Deus. Olha o que diz a palavra do Senhor: examinais as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Louvado seja Deus. Eu fui pesquisar um pouquinho sobre esse versículo e me chamou a atenção, e eu quero nessa noite agradecer a Deus por essa oportunidade de estar junto com os irmãos. Eu sei que você vai entender, que o Espírito de Deus vai fazer com que você entenda isso. Quando Jesus disse: examinai as Escrituras, porque julgai ter nela a vida eterna,
E são elas mesmas que testificam de mim. Louvado seja Deus. Por que Jesus falou isso? Eu já tinha lido esse versículo, e algumas pessoas já têm comentado sobre esse versículo e de modo errado. E eu quero compartilhar com vocês, meus irmãos, que tem também, eu sei que tem interesse em aprender a palavra de Deus. Eu já tinha visto algumas pessoas falarem sobre esse versículo, que para que eu leia a Bíblia e eu alcance a salvação. A Bíblia diz assim, no versículo 39, examinai as Escrituras, porque julgai ter nela a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Eu tinha uma visão desse versículo um pouco errônea. Eu tinha a visão desse versículo um pouco errada. Porque algumas pessoas podem imaginar que só porque ler a Bíblia vai alcançar a vida eterna. Mas Jesus está dizendo aqui para um grupo de judeu. Jesus escreveu esse versículo falando para um grupo de judeu, que eram os fariseus, que conheciam da lei, que liam as Escrituras, mas porém eles não aceitavam Jesus como fosse o Filho de Deus. Eles liam as Escrituras, mas não aceitavam o senhorio de Jesus. Eles não aceitavam a soberania de Jesus. Por isso que eu quero assim compartilhar com os irmãos nessa noite sobre isso. Por que Jesus escreveu? Por que Jesus falou, no livro de João, no capítulo 5, versículo 39? Por que João escreveu que Jesus estava falando isso? Examinar as Escrituras, porque julgai ter nela a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Jesus estava falando para um grupo de homens judeus, fariseus, que eles minuciosamente liam a Bíblia, liam as Escrituras, sabiam todos os detalhes da lei, mas porém eles não aceitavam o Filho de Deus como o único e suficiente Salvador da sua alma. Então, irmãos, o que eu quero que você entenda nesta noite, neste dia, é que não adianta isso que eu vim entender, e eu quero que os irmãos também sejam abençoados, assim como eu estou sendo. O que Jesus estava dizendo para esses homens, que não adianta ler as Escrituras minuciosamente, não adianta estar detalhada as Escrituras se não aceita o senhorio de Jesus Cristo. Não adianta conhecer a Bíblia, porque ninguém vai conhecer a Bíblia se não tiver Jesus como Salvador da sua alma. Porque Jesus é o centro de todas as coisas. Não adianta eu ler a Bíblia, não adianta eu ir para a igreja, não adianta eu pregar, não adianta eu louvar, não adianta eu estar indo para a igreja, ser dizimista ou ofertante, achando que eu sou salvo por estar praticando isso. Porque na verdade a Bíblia é o centro, Jesus é o centro de toda a Bíblia. Se eu não reconhecer o senhorio de Jesus, se eu não reconhecer a soberania de Jesus, se eu não reconhecer que Jesus é o único e suficiente Salvador da minha alma, o Filho de Deus, que morreu na cruz e ressuscitou, se eu não reconhecer isso, não adianta eu ler a Bíblia, não adianta eu ir para a igreja, não adianta eu ser dizimista e ofertante, não adianta eu pregar a palavra, porque o primeiro passo é
reconhecer o senhorio de Jesus. O primeiro passo, meus irmãos, para ser salvo é reconhecer a soberania de Deus, é aceitar o Filho de Deus, Jesus Cristo, como o único e suficiente Salvador da minha alma. No Evangelho de João, nesse mesmo capítulo, nesse mesmo livro, do Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 12, a Bíblia diz que ele veio para que eram os seus e os seus não receberam. Ele veio para que eram os seus e os seus não receberam. Mas todo aquele que recebeu, ele deu o poder de ser feito filho de Deus. Todos aqueles que recebeu Jesus como Salvador da sua alma. Então, a importância de entender a Bíblia, de compreender a Bíblia, e aí eu quero abrir aqui um parágrafo, até para compartilhar com os irmãos sobre esse versículo. Irmãos, é muito interessante você conhecer a Bíblia. Tem outras coisas que também a gente ouve, e aqui nós estamos para aprender, e eu estou aprendendo também junto com os irmãos. Não adianta hoje eu pegar a Bíblia e dizer que Deus está me revelando, porque a palavra de Deus já foi revelada há mais de 2000 anos atrás. A palavra de Deus já é Deus se revelando ao homem. A Bíblia é Deus se revelando ao homem, é Jesus se revelando ao homem. Tem 3 pontos interessantes da Bíblia, diz os estudiosos, que a revelação, a inspiração e a iluminação. A revelação já foi dada há mais de 2000 anos atrás. A inspiração foi dada há mais de 2000 anos atrás. A revelação e a inspiração é o próprio Deus revelando ao homem, e o Espírito Santo de Deus inspirando para que o homem escrevesse as Escrituras. Então Deus se revelando ao homem, e o Espírito dando a inspiração ao homem para que o homem pudesse escrever a revelação de Deus para o homem. E a revelação de Deus é que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador da nossa alma. Não existe outro caminho, não existe outra porta, não existe outro meio para ser salvo se não for através de Jesus Cristo, nosso Salvador. Então eu quero que os irmãos entendam aqui, quando diz examinais as Escrituras. O que é examinar as Escrituras? Examinar é analisar, é explorar, é buscar entendimento. Quando eu disse para os irmãos, a revelação e a inspiração e a iluminação, o que nós precisamos hoje é que o Espírito Santo do Senhor venha iluminar a nossa mente, é que o Espírito de Deus venha trazer aclarar a nossa mente, esclarecer na nossa mente a revelação de Deus que há mais de 2000 anos já foi manifestada. É interessante que eu preciso ter a iluminação através do Espírito Santo, que dá a inspiração, que deu a inspiração à Bíblia, que trouxe a revelação ao homem, e que eu possa ser iluminado pelo Espírito Santo, para que eu possa entender a revelação que há mais de 2000 anos já foi dada através de Deus para o homem. A revelação já foi dada há mais de 2000 anos. A revelação e a inspiração já foi dada há mais de 2000 anos. E o que eu preciso hoje é ser iluminado pelo Espírito, ser entendido no meu entendimento a palavra de Deus. A gente escuta algumas pessoas falarem, Deus está me revelando. A revelação já foi dada há mais de 2000 anos atrás. O que eu preciso hoje é que o Espírito, através da oração,
Ninguém consegue entender a Bíblia, ninguém vai compreender a Bíblia, ninguém vai entender a palavra de Deus se não for primeiro através da oração. O Espírito de Deus, através da oração, orando, pedindo ao Espírito Santo que Ele nos dê a revelação, que Ele nos dê a iluminação na nossa mente, para que eu e você possamos entender a palavra que já foi revelada há mais de 2000 anos atrás. Então, quando Jesus está dizendo examinar, Ele está dizendo, que examinar as Escrituras, porque julgar e ter nela a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Jesus está dizendo isso. Então, se eu não entender a Bíblia, que é o centro, se eu não entender que Jesus Cristo é o centro de tudo na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, aonde eu abrir a Bíblia, se eu não tiver Jesus como senhorio da minha vida, se eu abrir a Bíblia em Gênesis ou Apocalipse, qualquer livro da Bíblia, qualquer versículo, qualquer capítulo da Bíblia, se eu não tiver Jesus como centro de tudo, se eu não tiver Jesus como senhorio, a soberania sobre a Bíblia, como Senhor da situação, como o mestre de tudo, não adianta eu ler a Bíblia, não adianta eu ler as Escrituras. Só através do Espírito de Deus. E eu só tenho o Espírito quando eu aceitar Jesus como Salvador da minha alma. Eu só vou ter o Espírito de Deus na minha vida quando eu aceito, ou quando você aceita Jesus Cristo como Salvador da sua alma. Sabe por quê, irmãos? Porque olha que coisa interessante. Quando Jesus disse isso, é porque no livro de João, no capítulo 1, no capítulo 5, Jesus vai ao tanque de Betesda, e encontra um paralítico há 38 anos. E Jesus cura este paralítico. E os judeus conversa com esse homem que era paralítico, e ele não aceitam que esse homem seja curado. Mas é interessante que eu quero só que os irmãos entendam. No versículo 15 do capítulo 5, o homem retirou-se. No versículo 14, mais tarde Jesus encontrou no templo e lhe disse: olha que já estás curado, não peques mais, para que não sucedam as coisas piores. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem havia curado. E os judeus perseguiam a Jesus, porque fazia estas coisas no sábado. Eles não aceitavam o senhorio de Jesus. Eles não aceitavam a soberania de Jesus. Porque Jesus tinha curado no sábado, então eles não aceitavam isso. Mas mais adiante também eles não aceitavam, porque a Bíblia diz, no versículo 36 do capítulo 5, ainda de João: mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me confiou para que as realize, essa que eu faço, testemunha ao meu respeito de que o Pai me enviou. Duas coisas que eles não aceitavam, meus queridos irmãos: era o senhorio de Jesus Cristo como autoridade sobre todas as coisas. Os judeus não aceitavam isso. E os judeus também não aceitavam que Jesus era o Filho de Deus. Os judeus não aceitavam que Jesus Cristo era o Senhor, o autor da vida. Que Jesus Cristo era e é e será sempre, para sempre, o Senhor da vida. Eles não aceitavam que Jesus Cristo fosse o Filho de Deus, que Jesus Cristo fosse o Salvador da humanidade. Por isso que Jesus escreve. Por isso que Jesus fala em João no capítulo 5, versículo 39. Examinai as Escrituras, porque julgai ter nela a vida eterna. Quando ele está dizendo examinai, é que Jesus estava dizendo para o judeu que era necessário eles compreender que todas as Escrituras estavam falando dele, de Jesus Cristo. Era necessário
que os judeus compreendessem que todas as escrituras, a lei, a história, né, a lei, a história, os profetas, os poetas, os livros, né, históricos, os livros da lei, os livros poéticos, os profetas maiores, menores, todos foram escritos falando da pessoa bendita de Jesus. Era para que eles entendessem. Quando ele disse examinar, é para que eles pudessem entender que a Bíblia estava falando de Jesus Cristo. E Deus agora me fez lembrar, não é que Deus me revelou, Deus me fez lembrar, né, de Gênesis capítulo 3, versículo 15, a promessa, né, quando Deus fala para Adão e Eva, né, que da mulher nasceria um filho, e a serpente ia ferir o seu calcanhar, mas ele, o filho da mulher, iria pisar na sua cabeça. Já estava falando de Jesus Cristo. Então era necessário que o judeu compreendesse, entendesse, aceitasse Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa alma, que eles também aceitassem isso. Por isso que Jesus fala, e por isso que João escreve. Nós vamos ver o versículo 37, o versículo 38 e o 40, para que a gente entenda realmente o que Jesus estava falando aqui. Eu prometo que eu vou rapidinho aqui, viu, meus irmãos? Olha o que diz no versículo 37. O Pai que me enviou, esse mesmo, é que tem dado testemunho de mim. Jamais tende ouvido a sua voz, nem visto a sua forma. Também não tendes a sua palavra permanente em vós, porque não crede naquele a quem ele enviou. Jesus estava falando dele. Jesus estava dizendo para os fariseus, para os judeus, que o próprio Deus testemunhava dele através das suas obras, que o próprio Deus tinha enviado. No versículo 38 diz: também não tende a sua palavra permanente. Eles não tinham a palavra como tudo em vós, porque não crede naquele a quem ele enviou. Quem foi que Deus enviou? Aí nós lembramos de João capítulo 3, versículo 16, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele está falando de Jesus Cristo. Esse versículo fala de Jesus. Como os judeus não estavam crendo que Jesus Cristo era o Senhor, era o Salvador da sua alma, que era o Filho de Deus, e que as Escrituras, em tudo, era voltada para Jesus, que Jesus é o centro de tudo. Por eles não aceitar isso, Jesus fala no versículo 39, examinar as Escrituras, porque julgai ter nela a vida eterna. Não é examinando as Escrituras, não lendo a Bíblia, que eu vou ter a vida eterna. Não é examinando as Escrituras e lendo a Bíblia, ou pregando, ou louvando, que eu vou ter a vida eterna. Não é isso. O que o versículo está dizendo é o seguinte, examinar as Escrituras, porque julgai ter nela a vida eterna, porque eu vou descobrir, através de examinar as Escrituras, que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Eu vou entender que pelas Escrituras, que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador da minha alma. Não é por ler a Bíblia que eu vou ter a vida eterna. Eu vou ter a vida eterna porque eu lendo a Bíblia, porque eu compreendendo a Bíblia, sendo iluminado pelo Espírito Santo, que há mais de 2000 anos já foi revelado e inspirada. Agora, eu lendo a Bíblia, eu vou compreender e entender que Jesus Cristo verdadeiramente é meu Salvador. E aí eu crendo e servindo a Ele e aceitando Ele como Salvador da minha alma, aí eu posso ler a Bíblia, porque eu vou me alimentar todos os dias
através da palavra, que é o alimento espiritual. E olha que diz: examinar as escrituras, porque julgar e ter nela a vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim. Jesus está dizendo, são elas mesmas que testificam de mim. Então, se eu ler a Bíblia, examinar as escrituras e compreender a Bíblia, eu vou entender que Jesus Cristo é o Senhor da minha alma. E aí eu vou me alimentar. E o Espírito vai me iluminar, para que eu possa entender a revelação e a inspiração de Deus, que há mais de 2000 anos isso já foi revelado através de Deus para o homem. Olha o versículo 40, quando ele diz: contudo, não quereis vir a mim, para teres vidas, porque a vida eterna está em Jesus Cristo. Ninguém consegue ser salvo por uma outra pessoa. Ninguém consegue alcançar a salvação se não for por Jesus Cristo. E aí Deus me fez lembrar de novo que não é, Deus não está me revelando, mas Deus me fez lembrar de novo, pela iluminação do Espírito Santo na minha mente, trazendo a clara a minha mente, que no capítulo de Atos dos Apóstolos, se não falar a memória, eu quero aqui ver se é isso mesmo, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12. Para nós, aqui nós vamos chegar à conclusão que Jesus Cristo verdadeiramente é o nosso Salvador, que não existe outro caminho. Sabe por quê? Porque quando ele diz examinar, é porque ele é o único, o suficiente. Se eu não compreender, se eu não entender, se eu não aceitar o senhorio, se eu não aceitar a soberania de Cristo na minha vida como Filho de Deus e Salvador, não adianta eu ler a Bíblia. É necessário que eu entenda que Jesus Cristo é meu Senhor. Se você ainda não aceitou Jesus, a boca está seca. Se você ainda não aceitou Jesus, aceite Jesus como Salvador da sua alma. Aceite o senhorio e a soberania de Jesus como Filho de Deus, como Ele é o centro de toda a Bíblia. E aí o Espírito de Deus vai abrir a tua mente, vai abrir o teu entendimento, e você vai realmente entender a palavra pelo Espírito Santo de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12, eu quero concluir esse vídeo dizendo assim: não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Ele está dizendo, no versículo 11, este Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. Ele está falando de Jesus, que não há salvação nenhum, que não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Jesus Cristo, nosso Salvador. Que Deus te abençoe, meu amado irmão. Que Deus seja louvado na sua vida, meu querido e minha querida. Eu quero que você entenda que o versículo 39 de João capítulo 5, Jesus estava dizendo para o judeu examinar as escrituras, porque julgar e ter nela a vida eterna, porque são elas que testificam de Jesus. Sem entender e sem aceitar o senhorio de Cristo, sem compreender e sem aceitar a soberania do Filho de Deus, não há salvação. Porque nós vemos aqui, louvado seja o nome de Jesus, não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Jesus Cristo, o Filho de Deus. Louvado e exaltado seja o nome de Jesus. Deus te abençoe. Agora eu quero orar para que o Espírito de Deus venha iluminar a sua mente, entender a sua mente, compreender a sua mente,
e que Ele possa fazer que você seja iluminado pelo Espírito, para que a revelação e a inspiração que foi dada há mais de 2000 anos, através de Deus, para o homem, dada por Deus, dada por Deus, através do homem, para que o homem entenda que Jesus Cristo é o Filho de Deus e é o Salvador da humanidade. Deus, em nome de Jesus, eu quero pedir para que essa família, para que este lar, para que este homem e essa mulher seja abençoada e abençoado pelo poder do Teu Espírito. Que a revelação que há mais de 2000 anos atrás já foi dada, a inspiração que já foi dada há mais de 2000 anos atrás, possa, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, ser iluminado pelo Teu Espírito, para a minha vida e para a vida dos meus irmãos. Que essa casa, este lar, essa família seja abençoada. Eu quero apresentar a vida do pastor Rinaldo nas Tuas mãos, a vida da nossa irmã Simone, o Felipe, ó Deus, e a vida, Senhor Deus, da Natália. Ó Deus, tome nas Tuas mãos os Teus filhos, a vida do pastor Manuel, a vida, Senhor, da Andréia, a vida, Senhor, da Giovana e do Henrique, a vida, Senhor, dos meus irmãos, ó Deus bendito, do nosso irmão Disseu, a nossa irmã, ó Deus da glória, Vera, nosso irmão, ó Deus, Isaías, nosso irmão Carlos, Cauê, Senhor, Rebeca, Jesus, o Anderson, sua família, a minha esposa, a minha vida e o nosso lar. Deus, os meus irmãos que vão compartilhar, os professores da escola bíblica, nossa irmã Adriana, seu esposo, nosso irmão Ivan e seu filho. Ó Deus, os professores, ó Deus bendito, o Paulinho, o Francisco, ó Deus, a vida, Senhor Deus, também, Senhor, do Davi, a vida da Andréia, Senhor, do Manuel, do Daniel, ó Deus, cada professor, ó Deus, do Jefferson, Senhor, ó Deus, da Valéria, Senhor, da Lília, Senhor, dos tios, das tias, da Luciana, Senhor. Visita, Senhor, e abençoe meus irmãos. Cuide deles e dê saúde a cada um deles, Pai. Que Teu Espírito venha iluminar a mente dos Teus filhos a cada dia e trazer, Senhor, aquilo que já foi revelado há mais de 2000 anos atrás, para a minha vida e para a vida dos meus irmãos. É o que eu agradeço nesta noite, para a Tua glória e louvor do Seu nome, Deus. Amém, Jesus. Que Deus te abençoe, meu irmão. Um abraço. Até a próxima. Deus seja louvado na sua vida. Preste atenção, acompanhe esse vídeo e veja o quanto é importante ter Jesus Cristo como Salvador da nossa alma. Aceitar o senhorio, a sua soberania, como o único e suficiente Salvador da minha alma e da sua alma. É no nome de Jesus. Um abraço, que Deus te abençoe. Glória a Deus.